Fala, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você está empresariando com Renan e no vídeo de hoje você vai saber quais são as 4 perguntinhas mágicas que todo contador deveria fazer antes de prestar algum serviço de contabilidade e o cliente também saber identificar se esse realmente é o contador certo para o seu negócio. Mas antes eu gostaria de pedir uma gentileza, tem um botão aí embaixo, é de graça, não paga nada, se inscreva nesse canal, ative esse sininho para o YouTube te avisar sobre os novos vídeos. Beleza, galera? Então sem mais delongas, rola a vinheta e bora pro vídeo. Bom, empreendedores, antes de realmente começar o nosso vídeo, é importante eu esclarecer uma questão aqui. Essas 4 perguntas que eu vou explicar para vocês que está aí do outro lado, elas não têm material nenhum. Foi eu mesmo que criei com a minha própria experiência e assim, se eu tivesse, quando eu comecei, um canal que alguém falasse isso para mim, eu já estaria a muitos quilômetros lá na frente. Não, essas perguntas pode-se dizer que eu aprendi na raça, entendeu? Foi vivendo e assim, eu não tenho manual nenhum, eu tirei aqui da minha própria cabeça. Quando eu converso com o cliente, essas perguntas já vêm automaticamente, mas eu consegui parametrizar ela aqui, vou passar para vocês colocarem isso aí no teu próprio negócio. Ela é muito importante para você que está abrindo o teu primeiro negócio, para você que não sabe como falar com o teu cliente, enfim. É importante também, galera, quando o seu telefone toca, quando tem uma mensagem no WhatsApp, né, que normalmente é uma indicação, é muito importante você mentalizar o seguinte, galera. Esse telefone que tocou, essa mensagem que chegou, nada mais é do que um resultado positivo do seu serviço. Então, assim, se você, quando toca, você tem que atender esse cliente da melhor maneira possível, porque ele é o resultado, não é verdade, do serviço que você prestou para alguém que lhe indicou. Então, é muito importante e esse é o passo número 1, você entender que você tem que prestar um serviço tão bom quanto essa pessoa que indicou, até melhor. Beleza? Então a pergunta número 1 aqui é exatamente uma pergunta muito simples, mas que muitas pessoas não acabam fazendo para o seu cliente, que vai fazer total diferença, que é falar para o teu cliente: meu amigo, o que você faz? O que a sua empresa faz? Me explica um pouco sobre a sua empresa. Por que essa pergunta? Para você realmente entender o processo dessa pessoa e ver se você, contador, está adequado e capacitado para poder atender ele da melhor maneira. Então vamos lá, através dessa pergunta número 1, irão surgir diversos questionamentos, né? Não vai parar, não são 4 perguntas. Conforme o cliente for explicando para você, irá aparecer novas perguntas que você vai estar fazendo, você vai estar anotando, e aí você vai entender onde você conseguirá se alocar para poder agregar valor ao teu cliente. Isso, galera, é uma contabilidade consultiva. Tem muita gente que pergunta: mas como que eu devo fazer, Renan? Como que você faz? Assiste esse vídeo que você vai entender. Então a pergunta número 1: o que você faz? O cliente vai falar: Renan, a minha empresa funciona da seguinte maneira. Eu compro um determinado material, eu coloco no meu estoque, aí do meu estoque eu tenho um canal de venda, eu vendo, alguém emite a nota, né, eu transfiro essa mercadoria. E enfim, ele vai explicar o processo da empresa dele, podendo ser serviço, podendo ser comércio, e você vai começar a entender como que realmente funciona a empresa do seu cliente, né? Nesse meio tempo, o que você vai fazer? Você já tem empresa aberta? Se você não tem aberta, então você vai ter que se formalizar. Esse é um papo para um outro vídeo. Esse é um cliente que já tem um CNPJ e ele quer estar insatisfeito com a sua contabilidade atual e ele quer contratar novos serviços.
Então o que ele vai fazer? Ele vai explicar para você como que a empresa dele opera, como que a empresa dele funciona. E aí, galera, você vai perguntar qual que é o número do seu CNPJ. Nesse meio tempo aqui, ó, no que você faz, com certeza vai ter uma deixa e aí você vai perguntar para o cliente qual que é o número do seu CNPJ. Você vai fazer uma lição de casa, você vai pegar o CNPJ dessa pessoa, a primeira coisa que você vai fazer, consultar se as certidões estão saindo, estão sendo liberadas. Então, com esse número de CNPJ, você já tem o primeiro serviço que você vai prestar. Você vai checar a situação tributária dessa empresa. Você vai entrar no site da Receita, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza, galera? O passo 1, o site que você entra, para você estudar o teu cliente, para você tentar oferecer através desses resultados o melhor serviço possível. Claro que numa análise preliminar, tudo bem? Então assim, com o número do CNPJ, a primeira coisa que você vai fazer é consultar as certidões. Desculpa a minha letra, galera. Enfim, certidões o quê? Da área federal, estadual e municipal, tá? Primeiro passo. Não saiu a certidão? Ela não saiu por algum motivo. Você vai investigar depois esse motivo. Mas você já tem um cliente do outro lado, ele já vai estar sabendo que alguma coisa já não tá legal, né? Já não está saindo a certidão, quer dizer, por que não está saindo? Então você já pode ser ali um solucionador desse problema. Segunda questão que você vai olhar é o regime tributário, tá? Porque assim, galera, eu já cansei de fazer vídeos aqui no canal, né? Eu não vou ficar repetindo, mas basicamente você tem aqui o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Você vai entrar no site do Simples, vai ver se a empresa é do Simples Nacional, porque isso muda drasticamente os serviços que você futuramente vai prestar para esse cliente e até mesmo para você ter base para poder conversar com ele a respeito das outras perguntas que virão a seguir. Então coloca lá no papelzinho, CNPJ número tal, certidões, essa aqui não está saindo. Vai fazendo como se fosse um médico, um paciente, mas você está sendo o médico da empresa do teu futuro cliente, tá? Regime tributário, coloca lá do ladinho, beleza. Conforme o teu cliente for explicando ali como que a empresa dele opera, o que acontece? Só aqui você vai entender se tem alguma legislação específica do ramo desse cliente, né? Eu digo isso, eu vou pegar aqui dois exemplos. Posto de gasolina. Não é a mesma tributação de uma empresa de comércio, né, que vende roupas, por exemplo. Tem uma legislação específica só de comércio de combustíveis, né? Por ser um comércio não significa que se adequa à mesma legislação tributária. Então, outro exemplo, barbearia, né? Barbearia tem a lei específica do salão parceiro. Então assim, se você não souber dessa lei, se você não tiver propriedade, ou melhor, se você não tiver disposição para correr atrás e entender tudo sobre esse ramo específico, você logo ali você já conversa, seja honesto com o teu cliente, fala, ó, no momento eu ainda não tenho estrutura para poder atender a sua empresa, não adianta eu pegar a sua empresa e não prestar um serviço, né, de qualidade, que nem o meu escritório tem a missão, a visão, tal. Então, para ser honesto com o senhor, eu te indico uma pessoa que preste, ou infelizmente nesse momento a gente não vai conseguir te atender plenamente. E assim, é muito melhor você fazer isso daí, talvez você ganhe até pontos, do que você embarcar em algo que você vai trazer prejuízo para o seu cliente, beleza? Então essa primeira pergunta já vai te dar uma noção muito boa de como funciona a empresa do seu cliente. Agora a segunda pergunta-chave, né? Por mais que aqui tenham outras perguntas, as 4 perguntas aqui são perguntas mágicas, são perguntas chaves que a pessoa que está do outro lado vai falar: esse é o contador que eu preciso para o meu negócio. Vamos lá para a segunda pergunta. Deixa eu apagar aqui. Bom, galera, a segunda pergunta do checklist que você está fazendo com o teu cliente é se ele tem funcionários ou se ele tem colaboradores, como que funciona,
quantos funcionários ele tem. Ah, eu tenho 5 funcionários, porque aí você também já vai criando um mapa aqui de como que é o tamanho da empresa do seu cliente. E aí, com base no regime tributário que você já perguntou anteriormente, você já vai ter noção de quanto que custa um funcionário para esse cliente, né? Já ter uma base dos serviços que estão agregados à folha de pagamento. Então isso já vai te dar outra magnitude, né, referente a essa empresa, e é muito importante você fazer essas perguntas, porque dependendo das respostas, você vai saber se você vai dispor do seu maior tempo ou menor tempo para o seu cliente. Afinal, você quer atender o seu cliente da melhor maneira, não é verdade? Então você precisa fazer essas perguntas, essas são outras perguntas chaves, né? Fora a questão dos funcionários, só aqui já engloba um monte de outras perguntas que você pode fazer para o teu cliente. Tal como, tudo bem, você tem funcionário, mas será que eles têm seguro de vida? Seus funcionários têm seguro de vida? Primeira pergunta que eu faria assim, seguro de vida, né? Eles são registrados? Não, desculpa, essa aqui é a primeira, né? Essa aqui já é de praxe. Se eles são registrados, se eles estão trabalhando na informalidade, se eles recebem algum valor que não esteja dentro do recibo de pagamento. É bom você fazer todas essas perguntas para você entender depois, numa possível reunião, você trazer isso na mesa, explicar os prós, explicar os contras para o seu cliente, tá? Então, eles são registrados? Não são ou são. Tudo bem, mas eles têm seguro de vida? É muito importante um funcionário ter um seguro de vida. Dependendo do que o teu cliente faça, talvez seja muito mais importante você perguntar isso aqui, ó. Você dispõe de EPI para o seu funcionário? Equipamento de proteção individual? Meu funcionário ele trabalha ali na mão de obra, fazendo algum trabalho manual, enfim, que necessita de óculos de proteção. Ele tem isso daí, você pelo menos deu. Porque assim, galera, o funcionário trabalhando, se acontece algum acidente, é muita dor de cabeça que você vai ter com ele. Aí você vai ter mais dor de cabeça ainda se ele não for registrado, se ele também não tiver um seguro de vida. Às vezes o seguro de vida, pessoal, não significa que a seguradora vai pagar para você só se a pessoa morrer. Às vezes tem seguros que pagam por pequenos acidentes, enfim. Então assim, só de você perguntar se ele tem funcionário, já vem uma outra questão que você vai estar verificando aí com o teu cliente, né, a necessidade dos teus serviços, de você se encaixar em ajudar ele, em contribuir melhor com o negócio dele. Isso, galera, é consultivo, é ser personalizado, é atender o cliente ali na chave dele, e aí vocês vão criando um ciclo de confiança, um vai ajudando o outro, e essa que é a chave para o seu escritório atualmente, tá? Para você que assim gosta da pessoalidade, enfim, essa é a chave para o teu negócio, beleza? Eu não vou esticar aqui, eu já vou falar a terceira pergunta mágica, né? Mas se você tá gostando aí, não se esqueça de apertar esse botão, se inscreva nesse canal, não desista, o vídeo tá chegando ao fim. Eu sei que esse é um assunto que nem todo mundo gosta de escutar, mas eu peço um pouco de paciência para você que tá aí do outro lado, para você que tá querendo crescer nesse mercado. Fique ligado aqui que a terceira pergunta é muito importante. Qual que é a terceira pergunta-chave, Renan, que você faria quando se alguém ligou para você querendo teus serviços? A terceira pergunta é, se alguém ligou que já tem um CNPJ, que já tem uma empresa, significa que ele já tem um contador, tudo bem? Então assim, você vai pegar serviços de alguém que estava fazendo a contabilidade. Então assim, é bom você mapear todos os pontos para você saber também qual que é ali as documentações que vão vir para você já ficar preparado, tá? E a terceira pergunta é, você perguntar para o teu possível cliente como você faz para controlar tudo isso. Essa é a terceira perguntinha mágica. Tudo bem, você já me explicou como que funciona a sua empresa, você já explicou que você tem funcionário, você já explicou um monte de coisa, mas assim, como você faz para controlar tudo isso, né? Você usa planilha de Excel, você faz caderno na mão, no caderninho, você tem algum sistema por trás. Porque, galera, é importante o contador ele entrar na tecnologia do teu cliente, ele entrar ali naquele processo,
né, e buscar dentro desse processo as informações que serão úteis para a contabilidade, para prestar o melhor serviço possível. Então, essa é a hora, galera, de você verificar se o teu cliente tem um sistema que realmente atende às necessidades de todas as áreas da empresa dele, né? Eu digo assim, às vezes o cliente tem um sistema só de controlar um estoque e emitir a nota. Pô, será que esse é ideal para o cliente? Talvez seria ideal ele ter um sistema que também faça a gestão financeira dele, né? Contas a pagar, contas a receber, talvez nesse momento ele tem uma necessidade menor, ou ele nesse momento não precisa pagar um sistema que custa, né, às vezes naquele momento caro para ele e você tem outra solução. Enfim, de acordo com a primeira e com a segunda pergunta, você vai entender qual que é o melhor sistema que você vai poder indicar para o seu cliente. E muitas das vezes o cliente também já tem um sistema, talvez você já até conheça também um funcionamento, então é muito importante, porque aí você já entra naquela questão de você indicar soluções para o seu cliente, você indicar tecnologia para o seu cliente, né, para poder diminuir também os trabalhos manuais, os processos ficarem mais automatizados possíveis, para ele ganhar tempo, você ganhar tempo e trazer uma informação mais clara e mais rápida, tá? Então, assim, hoje tem sistemas, eu não vou indicar aqui porque eu não estou ganhando nada, tá? E também não vou fazer jabá também para o pessoal de graça, mas é assim, hoje tem sistemas, galera, que você consegue agregar a empresa com o contador, entendeu? Então, assim, o contador ele fica sincronizado com a gestão financeira do cliente, com as contas a pagar do cliente. Às vezes você tem um monte de guia para enviar para o cliente pagar, você anexa nesse sistema, você cria um perfil para você. Então assim, e aí você conhecendo o ramo, conhecendo as empresas e sistemas, você pode ser mais consultivo com o seu cliente, beleza? Então essa é a terceira pergunta-chave, que é a pergunta assim que vai diminuir muito tempo de trabalho manual, que hoje em dia um contador, se não tiver essa terceira pergunta em pauta, com certeza vai ter muito trabalho para frente. Então às vezes tem sistemas que facilitam, né, esse trabalho todo. Enfim, agora nós vamos falar sobre a quarta pergunta mágica, né? Então vamos lá. Número 4, pessoal. Atualmente. Bom, pessoal, atualmente esta empresa é a sua única fonte de renda? Essa pergunta aqui, você vai falar, o teu cliente vai falar, caramba, é um contador completo, porque além dele cuidar da minha empresa, ele também está querendo cuidar da minha pessoa física, e é isso mesmo, galera. Às vezes tem pessoas que ele tem 1, 2, 3 empresas, às vezes ele é um investidor, às vezes ele só tem um negócio, mas essa pergunta, automaticamente, por que você faz essa pergunta? Atualmente, essa empresa é a sua única fonte de renda? Por quê, galera? Quando você pega um cliente, é importante você cuidar também da pessoa física dele, não só da pessoa jurídica, mas da pessoa física dele, do patrimônio pessoal dele, né? E automaticamente você também já vai conseguir identificar como que virão as documentações da outra contabilidade. Você já consegue checar essa questão de como é a contabilidade dele atual. Porque às vezes, galera, vamos supor, ele fala, eu só tenho uma única fonte de renda, eu só tenho essa empresa, Renan. Eu vou falar para ele, tudo bem, mas como que você é remunerado por essa empresa? Ele vai falar, todo mês eu tiro, eu não sei nem quando eu tiro, eu pago na conta minha pessoal, na conta da pessoa jurídica, ou todo mês eu transfiro para minha conta e eu pago minhas contas, eu faço no papelzinho mais ou menos, deixo algum dinheiro na conta da empresa, da pessoa jurídica, transfiro o restante para minha pessoa física, enfim. Só aí você vai verificar se o teu cliente, ele sabe, ele entende de como que funciona essa questão dele ser remunerado pela empresa dele. Porque para você que está aí do outro lado, tem duas formas muito importantes que você precisa passar isso para o seu cliente. A primeira é ele determinar um salário para ser remunerado dessa empresa, e a segunda é você
calcular o lucro que essa empresa teve para ele poder transferir esse dinheiro para a pessoa física e não ter que pagar imposto de renda. Só aí você vai saber como que é a contabilidade atual, porque se é uma contabilidade bem completa, o que ele vai falar? Ah, meu contador me passa trimestralmente quanto que é o lucro da minha empresa, eu transfiro para minha conta. Ou ele faz um balancete mensal, eu consigo identificar quanto que eu lucrei, aí eu transfiro esse dinheiro. Então quer dizer, você vê que a conversa já é outra, você sabe que você vai pegar toda a documentação mais organizada da empresa. Porque um contador consultivo, galera, ele só não cumpre com as obrigações legais da empresa para o cliente não ter problema. Além disso, ele tem que trazer toda a segurança jurídica para ele nesse processo todo. É muito importante ter um contador que foca no seu negócio e não só nas papeladas da sua empresa. Então, pessoal, esse vídeo chegou ao fim. Para você que curtiu, deixa o seu curtida aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque sempre tem dicas, novos vídeos falando sobre tudo do mundo do empreendedorismo. Beleza, galera? Então, para vocês que ficaram aí, um abraço, até a próxima. Tchau!